quando a lei do Estado bate de frente com a nossa consciência? O que fazer numa hora dessas? Olha, esse é um dos dilemas mais antigos que existem. É aquele choque, sabe, entre a obrigação de obedecer à autoridade e a fidelidade a um código moral que a gente considera superior. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai analisar hoje. É um problema que, ao longo da história, já tirou o sono de filósofos, de santos e de muita gente comum. E para começar essa conversa, vamos voltar lá para a Grécia Antiga e conhecer um homem que levou esse dilema, bem, até as últimas consequências. A nossa história começa com um dos maiores pensadores que já existiu, Sócrates. Ele se viu exatamente diante dessa escolha. Ou ele desrespeitava as leis, ou enfrentava uma sentença de morte. Uma sentença injusta, imposta pela cidade que ele tanto amava. Vamos tentar imaginar a cena. Os amigos dele preparam tudo, uma rota de fuga, uma vida nova esperando por ele no exílio. Mas Sócrates diz não. Ele escolhe ficar e encarar a execução, mesmo tendo certeza de que a condenação era um erro. Por quê? A resposta dele, gente, é um mergulho profundo na lógica e no sentido da lealdade. Os argumentos que ele usa para justificar essa decisão, que parece tão estranha à primeira vista, revelam muito sobre a mente de Sócrates. Ele não era um Marte querendo morrer, de jeito nenhum. Ele era um filósofo seguindo seus princípios até o fim. Então, Sócrates baseia a sua defesa da lei em 3 pilares. Primeiro, ele diz, olha, se cada cidadão pudesse simplesmente ignorar as leis de que não gosta, o Estado ia desmoronar, não ia sobrar nada. Segundo, ele enxergava o Estado como uma figura de pai que o criou e educou. E por último, ele sentia que tinha um pacto, uma palavra dada à cidade de Atenas. E quebrar essa palavra, isso seria a maior das injustiças. No fim das contas, tudo se resume a essa ideia poderosa. Para Sócrates, violar as leis, mesmo que fossem leis injustas, seria cometer uma injustiça muito maior do que a que ele estava sofrendo. Manter a ordem da polis, da cidade, era um bem mais importante do que a sua própria vida. Mas essa é apenas uma das lealdades. Agora a gente vai mudar de cenário e analisar uma outra forma de pensar, que mesmo partindo de algumas ideias parecidas, chega a uma conclusão completamente diferente. Uma conclusão onde a obediência tem sim um limite bem claro. O ponto de partida, veja só, é bem parecido. A autoridade civil precisa ser respeitada. A doutrina cristã também afirma que a autoridade é fundamental para a ordem e que, em última análise, ela tem uma origem divina. A base para esse dever vem de passagens como essa da Carta aos Romanos. A ideia é que, ao obedecer às autoridades legítimas, a pessoa está, na verdade, respeitando uma ordem que Deus estabeleceu para o bem de todos. Mas, e esse mais é gigantesco, existe um limite. E aqui o jogo vira. Essa frase estabelece uma hierarquia de lealdades muito clara. Quando a lei dos homens entra em conflito direto com a lei de Deus, a escolha se torna óbvia. A lealdade a Deus é suprema. Aqui a diferença fundamental fica escancarada. Para Sócrates, a base de tudo é a cidade, a ordem social. Já na visão cristã, a base é a lei moral de Deus. Uma lei humana só é legítima se estiver alinhada com essa lei maior, essa lei eterna. Então vamos entender melhor em que condições essa lealdade superior transforma a desobediência, que seria um crime, em uma obrigação moral. E não é uma escolha qualquer, de gosto ou não gosto. É um dever de consciência. A desobediência se torna um dever claro quando a lei exige algo que vai contra a ordem moral, contra os direitos básicos de qualquer pessoa ou contra os princípios do Evangelho. Nesses casos, a consciência não só permite, ela obriga a dizer não. Essa famosa frase de Jesus reforça bem essa ideia de que existem 2 esferas de autoridade. Temos sim deveres com o Estado, com César, mas os nossos deveres para com Deus vêm primeiro. A autoridade do Estado não é absoluta. E nem pode ser. Agora, é muito importante fazer uma distinção aqui. A obrigação de resistir a uma lei injusta não é um chamado para sair fazendo revolução política. Pelo menos não no sentido que a gente entende hoje. A diferença é crucial. Uma coisa é a desobediência civil, que é se recusar a cumprir uma lei específica por ela ser imoral. Outra coisa, bem diferente, é o que a doutrina chama de messianismo secularizado,
que é aquela tentativa de usar a força, a política, para criar uma utopia na Terra, uma espécie de paraíso sem Deus, onde o homem se coloca no lugar do Criador. A distinção é bem clara, né? A desobediência civil quer resistir a uma injustiça específica e, para isso, apela a uma autoridade maior que é a de Deus. Já o messianismo secular, a ideologia por trás de muitas revoluções, quer criar a perfeição aqui na Terra, colocando o homem no centro de tudo, no lugar de Deus. E isso a doutrina considera intrinsecamente perverso. E assim a gente chega ao ponto central da nossa conversa. Depois de olhar para esses dois caminhos, ficamos com aquele mesmo dilema do começo. Afinal, a quem pertence a nossa lealdade final? De um lado temos Sócrates. A integridade dele está na lealdade total ao pacto social, mesmo que isso custe a própria vida. Do outro, o princípio cristão, cuja integridade está na lealdade máxima a uma lei moral divina, mesmo que isso signifique desafiar o Estado. São dois modelos poderosos, duas formas de ser íntegro num mundo que é tudo menos perfeito. E com isso, a pergunta antiga volta para nós, hoje. Em um mundo cheio de leis complicadas, de exigências que entram em conflito, quando a lei e a consciência não andam juntas, onde a gente deposita a nossa fidelidade última? A resposta para essa pergunta define não só a política, mas define quem nós somos.